Bom dia, gente. Meu nome é Thiago Cortá. Eu vim... Primeiro, antes de tudo, antes de começar, eu queria perguntar quem aqui efetivamente trabalha com Java? Legal, tem bastante gente. Vou ver se eu consigo mudar a vida de vocês e introduzir o Kotlin no dia a dia de vocês. Essa linguagem é fantástica, cada vez mais abraça outras vertentes. Eu queria trazer um pouco como é que ele funciona e balizar com Java. Bem, falando um pouco de mim, meu nome é Thiago Cortá, eu sou gerente de mobile no Hotel Urbano, lá no HU, e também, por coincidência, sou coordenador da pós de mobile aqui da Decision, Finet Decision. Bem, antes de tudo, o que é o Kotlin? Okay? É uma linguagem de programação criada pela JetBrains, aquela fantástica fábrica de IDEs, né? É uma melhor que a outra, e que roda na JVM do Java. Esse é o principal. É concisa, segura e focada em interoperabilidade. A palavra é difícil. Bem, o principal é tão focada nesse ponto que ela começou com Java e eu vou mostrar para vocês que, além disso, ela passou para JavaScript e agora também está brincando com iOS. Isso que é bem legal, por ser focada em conversar com outras linguagens. O principal foco dela, né? 100% interoperável com Java. É o principal que fez eu voltar a desenvolver com Android. No caso, Kotlin gera os mesmos bytecodes que o Java gera. O que eu posso demonstrar aqui, ó, o Java tem lá o JavaC, o compilador dele, o Kotlin tem um Kotlin C, que ele vai gerar os mesmos bytecodes que o Java gera. E depois, ó, nós temos a máquina virtual do Android, o Dalvik, que é o Art, certo? E por isso, com essa facilidade, a gente vai conseguir, o Android vai conseguir ler essa aplicação perfeitamente. Nisso, ele estendeu, agora recentemente, para Kotlin Anywhere. O que seja isso? São os targets da minha aplicação Kotlin. Eu posso ter ela dentro do ambiente do Android. Agora, eu já tenho no ambiente server-side, ou seja, eu já tenho os frameworks de back-end feitos em Java, já tem suporte a Kotlin, então não preciso ter mais aquela coisa morosa, gigantesca dos frameworks de Java, eu já posso escrevê-los em Kotlin. Isso que é o mais fantástico. Eu já tenho Kotlin no browser, ou seja, eu posso escrever em Kotlin, ele vai me gerar também bytecodes para JavaScript, certo? Isso é outra parte bem fantástica. E agora, também, recentemente, eu tenho a aplicação, o framework Kotlin Native, onde eu posso escrever em Kotlin e também construir uma aplicação em iOS. Então, cada vez mais o Kotlin está entrando em novas áreas, abrandando novos patamares, isso é bem legal. E é uma linguagem que ganhou evidência 1 ano e meio, 2 anos, por aí. Outro ponto de suma importância. Não mais, quem trabalha com Java, não existe mais null pointer exception, essa desgraça que a gente enfrenta quem trabalha com Java. Você implementando certo em Kotlin, você não vê mais essa exception. Ela é open source, isso é o principal. Pode ser utilizado em conjunto com todos os frameworks Java. Então, eu não preciso ter medo de estar programando meu projeto Android, estar misturado com Kotlin e Java. Tá? Ele vai ler todos os frameworks que eu tenho na minha aplicação Java e também vai poder conversar e trocar todas as informações. Menos código, eu vou demonstrar aqui vários exemplos balizando com Java, onde eu escrevo, às vezes, eu economizo 20 linhas em apenas uma com Kotlin. Isso é mais fantástico. A parte de um safety das linguagens modernas, como é que eu trabalho com null da maneira certa. E, recentemente, esse ano, no Google I/O, o Kotlin tornou-se a linguagem primária do Android. Então, não adianta fugir, você vai ter que desenvolver para Kotlin se você trabalhar com Android. Mas por que eu comecei a trabalhar com Kotlin? Por que eu entrei nesse mundo, nessa linguagem? Pela sua semelhança com o Swift.
Eu vou demonstrar aqui um exemplo, como é muito parecido. Eu estava já há alguns anos trabalhando focado só com o Swift, e quando eu tive que voltar para Android, não aguentava olhar uma linha de código em Java, era terrível, eu não conseguia olhar de jeito nenhum. Foi daí que eu conheci, lá em setembro, o Kotlin, setembro do ano passado, e me apaixonei. Achei a linguagem fantástica e melhorou muito em produtividade, em bug, em N fatores. Bem, aqui um exemplo que vocês podem ver de um pedacinho de código em Swift e um pedacinho de código em Kotlin. Então, vocês vão ver que quem aqui também é do mundo iOS e quiser migrar, ou quiser fazer alguns exemplos, um Hello World, alguma brincadeira em Kotlin, não vai demorar muito e vai conseguir fazer, porque a semelhança das linguagens é muito nítida. E demais features que nós temos em Kotlin. Inferência de tipo. Não existe tipos primitivos, não existe aquela sacanagem do Java de você ter objetos, tipos primitivos, não existe isso em Kotlin. Qualquer objeto no mundo Java, em Kotlin, é chamado de N. O void, em Kotlin, é chamado de unit. E, por padrão, qualquer classe ou método, ele é final. Se eu precisar fazer um override, eu tenho que especificar a palavra open nesse método. Por que disso? Eu já desenvolvi em Java, muitos de vocês já. É difícil pegar um desenvolvedor que se preocupa em colocar final na frente de um método, de uma classe Java, para ganhar performance. Né? O final serve para você fechar aquele tamanho, ele não vai poder ser mais estendido, então, por consequência, tem mais performance. É raro você ver alguém na comunidade que faça isso em Java. Você já fazendo isso em Kotlin, dá mais performance. Bem, para quem for desenvolver para Android, já no Android Studio 3.0, já está totalmente integrado e não precisa fazer nada. É possível ter a mesma pasta, eu posso ter arquivos Java e Kotlin todos misturados, sem nenhum problema. Tá? O ideal é você separá-los, né, para se organizar, mas não tem nenhum problema com relação a isso. Para balizar com Java e Kotlin, as propriedades que eu tenho no meu arquivo Java, eu já tenho todas também em Kotlin, tá bom? Sem nenhum problema. No caso aqui, val é uma constante e var é uma variável. Tá? Eu não preciso fazer meus getters, setters que existem no Java. Tudo isso eu já tenho isso implementado em Kotlin. Variáveis e constantes, alguns exemplos a mais, ok? Como eu falei, val é minha constante, eu estou ali colocando minha constante A inteiro, atribuindo 1, mas se eu quiser, eu não preciso. Eu posso já simplesmente atribuir a 1, sem nenhum problema, assim como minha variável C, onde eu estou atribuindo um valor, uma string, e o último é uma constante que eu estou declarando uma classe, sem mais aquele new do Java, igual qualquer outra linguagem mais moderna, sem precisar de new. Meus getters e setters são gerados automaticamente em Kotlin, ok? Se eu quiser customizá-los, simplesmente, debaixo da propriedade, eu coloco um get ou um set, se eu precisar modificá-los. Se eu não precisar, sem nenhum problema. Outro exemplo, né? Se eu quiser aqui, no caso, estou tendo minhas strings, se eu quiser fazer um template, se eu quiser concatenar, formatar uma string, em Java tem N formas de fazer, todas não muito elegantes. Já em Kotlin, vocês podem ver que a única coisa que eu preciso é colocar um $ e a variável, e ali já está funcionando perfeitamente. Tá? Então, eu tenho ali name, surname, e o exemplo eu estou concatenando meus dois atributos, name e surname, sem nenhuma dificuldade. Bem, eu tenho propriedade também late init em Kotlin. O que vem ser a isso? Em Java, efetivamente, eu posso simplesmente só declarar uma variável sem precisar atribuir nenhum valor a ela. Vou usar só depois. Okay? Em Kotlin não funciona dessa maneira. Em Kotlin, eu tenho que, ao declarar, eu tenho que, de qualquer maneira, atribuir um valor. Se eu só, no exemplo ali, eu tenho aqui em Java o MySDK, em Kotlin eu tenho o meu MySDK. Se eu deixar daquela primeira maneira, dá erro. Okay? Não funciona. Eu tenho que, efetivamente, setar algum valor, atribuir alguma coisa. Quando isso não ocorre, eu posso botar ali minha propriedade late init. E o que eu estou dizendo? Estou dizendo, cara,
eu vou atribuir um valor a ela daqui a pouco. Tá? Não se preocupa. É um exemplo. Por que disso? Se eu não faço, se eu não atribuo o valor e for executar, aí sim vai me dar um erro, vai me dar um exception. Propriedade lazy é uma bem bacana. Eu não sei se vocês já fizeram isso em Java. Eu tenho aqui minha classe myItem. E a primeira vez que eu for abordar esse método, o getItem, eu verifico se ele é nulo. Se ele for, eu instancio uma vez e retorno o valor dele. Então, a segunda vez que eu acessar esse valor, ele já vai ter instanciado e eu só vou retornar a instância dele. Em Kotlin, eu posso fazer isso com apenas uma linha. Eu tenho o byLazy delegate, tá? Eu boto ali um byLazy, instancio o meu valor. O primeiro acesso da minha propriedade, né, a minha constante item, ele vai fazer a instância, vai instanciar essa classe. A segunda, terceira, quarta vez, ele só vai passar referência. Eu não preciso ter mais essa gambi do Java para fazer isso. Isso é uma propriedade bem bacana. Outro fator importante em Android, a gente pode também evitar aqueles métodos gigantes de Android, utilizando um byLazy delegate, tá? Usando aqui, ó, constante preference, eu pego o meu getSharedPreference, tá? Esse é um dicionário no Android para persistência. Então, se eu ficar usando ele várias e várias vezes, né, eu posso passar isso para uma constante e usar de uma forma mais tranquila, mais elegante. Funções, né, como é que são as funções feitas em Kotlin? Eu começo com a palavra fun, certo? Eu tenho aqui o nome, a assinatura da minha função, parâmetro, tipo, e por final ali, 2 pontos, o tipo do retorno. Ok? E lembrando, sem ponto e vírgula. Tá? Não precisa também ter aquele ponto e vírgula. E uma outra propriedade bacana em Kotlin são as Single Expression Functions. Então, são funções simples, ou seja, eu vou pegar esse exemplo aqui, meu createURL, onde eu passo o parâmetro search, que é uma string, ok? E retorno uma string. Na verdade, eu estou concatenando uma URL, certo? Então, aqui eu estou retornando e concatenando o parâmetro que eu passar nessa chamada. Em Kotlin, eu posso passar isso numa linha única, onde eu já atribuo o retorno ali ao lado da minha função, certo? Então, com isso, eu já tornei até uma funçãozinha uma única linha. Isso é bem legal. Se eu quiser, ainda posso diminuir ainda mais. Olha que bacana. Eu posso até mesmo remover o tipo, que como ele já infere variável, ele também infere função. Isso é bem interessante. No caso, infere o retorno da função. Então, aqui eu estou criando uma URL, passando o parâmetro, e já coloco que essa função recebe a minha URL do Google, já com o parâmetro que eu passar. Bem interessante. Outro exemplo bacana aqui, de Single Expression, isso é para quando em Android, quando a gente está criando um adapter, né, uma recycle view, a gente tem que passar o número de elementos desse adapter, dessa lista. Então, aqui o exemplo, eu estou voltando aqui o inteiro, o retorno é o inteiro, seria o tamanho do meu array, de um vetor, certo? Então, eu posso, no primeiro passo, né, modificar para uma única linha, atribuindo o tamanho ali no final. Se eu quiser, eu não preciso nem colocar o tipo. Simplesmente, eu dou aqui um getItem, recebe itens.size. Isso é bem interessante. Você pega e você consegue enxergar classes menores, né? Você torna seu código mais legível. Parâmetros opcionais, o Kotlin permite essa possibilidade de você ter parâmetros já com valor atribuído default, certo? Então, como exemplo, eu tenho aqui minha método format, onde eu tenho name. Name não é opcional, eu tenho que passar. Eu tenho e-mail e telefone, certo? Todos os dois já têm valores opcional. Ok? Então, eu posso fazer dessa maneira. Eu posso chamar só o parâmetro format, passando nome e e-mail, e nome, e-mail e telefone. E eu sei que para muitos estarão olhando, caramba, eu trabalho com JavaScript, eu trabalho com outras linguagens, Swift, e já faz isso. Legal, mas para quem vem do mundo Java, isso aqui era uma desgraça. Isso aqui
se fazer um pattern para desenvolver isso era merda. Então, para quem vem do mundo Java, todos esses ganhos com Kotlin são muito interessantes. Também existe a possibilidade de argumentos nomeados, certo? Então, se eu quiser, eu posso inverter a ordem. Eu não preciso chamar o nome primeiro, depois o telefone e o e-mail. Desculpa, o nome, o e-mail e o telefone. Eu posso inverter, eu posso começar pelo telefone, passar o e-mail e o nome por final. Eu só preciso dizer o nome do meu parâmetro e eu coloco a ordem que eu quiser. Tá? Isso é bem interessante. É um ganho bem legal. Ele também tem a função de SmartCast. Exemplo, né? Eu tenho aqui uma útil na minha classe Java, onde eu pergunto se MyView ele é uma instância, né, de ImageView. Caso seja, eu tenho que entrar aqui nesse if, fazer um cast para ImageView, e daí eu setar o valor que eu quero. Se for um TextView no mundo Android, eu tenho que fazer um cast para TextView e setar o texto. Tá, tem todo esse trabalho em Java. Em Kotlin, não. Se eu perguntar se MyView é ImageView, no momento que ele entra aqui nesse if, já assume que é uma ImageView. Acabou. Eu já posso dar todos os atributos dentro dela. Não preciso ter um trabalho de fazer o cache. O próprio if faz esse cache para mim. Também temos o null safety. Então, o que seria isso, né? Podemos marcar as variáveis como nulo, certo? Ou pode ser nulo e não nulo. As variáveis têm dois tipos, gente. Ó, eu posso, quando eu declaro ela com interrogação, eu estou dizendo que ela pode ter um valor a ela e também pode ser nula. Quando eu não tenho interrogação, então eu assumo que ela nunca será nula. Isso é interessante para mim, para eu trabalhar. Eu sabendo que essa variável, esse atributo, não tem interrogação, então não me preocupo em verificar se ele é nulo ou não. Eu sigo minha vida. Agora, quando eu verifico que ele tem interrogação, aí eu tenho que fazer os tratamentos de verificar se ele é nulo ou não. Certo? Como exemplo, eu tenho aqui minha variável A, que é a string, ABC. Se eu chegar e atribuir null a ela, como eu não coloquei interrogação, vai me dar um erro de compilação. Ok? Eu só consigo fazer a segunda maneira colocando interrogação ali, dizendo que ela pode ser nula. Então, como eu disse que ela pode ser nula, então também eu posso atribuir null a ela. Tá? Essa é a maneira correta. Outro exemplo, eu tenho aqui minha variável A, que é do tipo string, e pode ser nula. E estou atribuindo um valor a ela. Estou depois na linha de baixo colocando null e estou tentando printar o valor desse atributo. Isso também me dá um erro de compilação. Quando eu digo que uma variável pode ser nula, tem o null, ou pode haver o null, eu não posso simplesmente, para chegar na propriedade, eu não posso colocar ponto. Eu tenho que colocar o valor aqui do opcional. Tá? Eu tenho que colocar esse opcional. O que isso quer dizer? Se for nula, passo, sigo minha vida, não vai explodir, não vai acontecer, não vai me dar um exception, vai tudo ocorrer normalmente. Só não vai printar o valor. Tá? Essa também é a maneira correta. Sempre que uma variável for nula, poder haver o nulo, eu tenho que colocar a minha interrogação ali. Isso me facilita em muitos pontos. Aqui, vou balizar com outro exemplo. Imagina que eu tenho aqui a minha classe empregado, que tem um time, aí eu tenho que verificar, esse time é diferente de nulo? É. Aí eu tenho que chegar no departamento desse time. Peguei, é diferente de nulo? É. E aí eu vou chegar até o nome do desgraçado. Embaixo, eu posso simplesmente, em uma única linha em Kotlin, pegar. Eu vejo todos, são opcionais, certo? Se funcionar, ele vai printar perfeitamente. Se algum deles for nulo, o print não vai funcionar, mas vai seguir meu código, vai seguir minha vida, sem nenhum problema. Então, eu estou eliminando aí 7, 6 linhas de código para apenas uma em Kotlin. Existe também o operador Elvis, bem bacana. Alguém sabe por que o operador Elvis? Não vale meus alunos. Quando criaram, acharam que ia ser igual o topete do Elvis, aí chamaram de operador Elvis, Elvis Operator. O que ele quer dizer, gente? Imagina isso aqui em Java. Eu tenho lá meu atributo MabeString, que eu estou setando null.
Tá? E eu sempre verifico, caso diferente de nulo, faça isso, se não, retorna 0. Tá? Em Kotlin, simplesmente, eu falei com vocês, se aqui for nulo, né, se eu coloco ali a meu opcional, e for nulo, se eu não coloco o else operator, ele segue a vida. Mas o else operator quer dizer o quê? Se der merda, veio alguma coisa, veio nulo, passa esse valor aqui, que no caso é 0. Tá? Poderia ser qualquer outra coisa, vazio, se for uma string, null, qualquer outra coisa. Mas segue nesse ponto. Deu nulo, então se deu merda, aí você passa o valor. Temos o let, esse é um pouquinho diferente de Swift, ok? O let funciona para verificar se o atributo é diferente de nulo. Então, eu não preciso colocar if diferente de nulo, if igual a nulo. O let ele só vai entrar dentro dessa função, desse lambda, caso seja diferente de nulo. Então, aqui estou perguntando, eu tenho aqui meu get user, e eu estou verificando aqui ponto .let, opcional, porque ele pode ser nulo, tá? E aí eu coloco, ó, se ele for diferente de nulo, ele vai entrar dentro dessa função. Aí ali eu tenho o meu user, e aí eu chamo meus métodos, tá? Sem nenhum problema. E também tem uma possibilidade bem bacana em Kotlin, que são o parâmetro opcional, desculpa, implícito. Tá? No caso aqui, eu disse que o nome, aqui caso seja diferente de nulo, vai ser user. Mas se eu não quiser colocar nome nenhum, é só colocar it, que ele faz referência a esse valor. Tá? Também tem funções bem legais, igual o apply e o if. São exemplos bem bacanas em Kotlin. No caso, o apply, atribuímos os valores e a instância é retornada ao fim. Ou seja, eu tenho aqui pessoa, get pessoa. Vou retornar uma classe chamada pessoa. E, num exemplo normal, em Java, por exemplo, eu teria que instanciar a pessoa e atribuir os valores, e no final eu passo a instância. Em Kotlin, eu posso instanciar, uso um ponto apply, eu estou dentro aqui do objeto, e aí vou atribuindo os valores. E, ao final, eu retorno esse objeto já com esses valores populados. Isso é bem legal, bem bacana. E o if segue o mesmo exemplo, certo? A diferença é que eu já tenho uma instância, ela já está instanciada, e eu não preciso ficar repetindo o valor dela. Né? No caso aqui, recycleview ponto alguma coisa, recycleview ponto isso, ponto aquilo. Eu posso botar um if, a minha instância, recycleview, e aqui, essa função, esse lambda, eu já estou dentro dessa instância, e aí eu só acerto os valores. Né? É só uma forma de organizar, às vezes tornar o seu código mais limpo, mais bonito. Tá? É interessante. Loops em Kotlin, tá super tranquilo, igual a várias outras linguagens. Eu posso ter ranges, certo? Então, eu estou tendo meu for aqui, que quero dizer que vai de 1 até 100. Tá? Eu posso até ter o contrário, em Kotlin, eu tenho meu for, que vai de 100 até 1. Também tem for each, para qualquer que seja o meu range, eu tenho minha função for each. E também, se for um caso, exemplo aqui no final, gente, é como é que eu declaro uma lista, certo? Uma lista literal em Kotlin. Então, eu estou criando uma lista que os valores é 1, 2, 3. E qualquer que seja o meu vetor, eu também tenho a função for each, certo? Um exemplo de for, de repetição aqui em Kotlin. Singletons em Java. Então, quem já conhece Java sabe que para fazer um singleton é toda essa forma, né, esse monte de linha de código. Ok? Em Kotlin é extremamente difícil. Tá? É só botar a palavra object. Isso é o singleton em Kotlin. Tá? Você pode ver que é extremamente difícil. Opa. Extensions é uma função também muito bacana, que também tem no Swift, onde, como o nome indica, as funções de extensão permitem ampliar a funcionalidade de uma classe, adicionando novas funções sem precisar alterar seu código original. O que eu quero dizer isso? Eu estou adicionando valores a uma classe já existente. Ou seja, imagine em Java. Em Java, se eu quero que a minha string gere um hash, né, ao final gera um hash, ou gera uma coisa criptografada, eu tenho que criar um útil e passar essa string dentro desse útil, e ficar trabalhando com essa desgraça.
Em Kotlin, não. Em Kotlin, eu chego aqui, ó, eu só preciso dizer a função int. Então, aqui dentro da classe int, eu estou criando aqui uma extension chamada triple, que meramente é o próprio valor vezes 3. Então, na medida que eu faço isso, o meu projeto inteiro, já toda vez que eu trabalhar, tiver um inteiro, até saiu engraçado, mas dentro de todo o meu projeto, toda vez que eu utilizar qualquer que seja inteiro, eu vou ter também esse método triple. Eu não preciso ter usar herança nem nada. Eu estou estendendo uma classe que já existente. Um exemplo bem normal, quando a gente coloca em Android. Eu tenho minha função ImageView. Eu quero fazer o download dessa imagem assíncrono. Então, eu quero lá passar uma URL e baixar uma imagem. Ok? Simplesmente eu crio uma extension, ImageView.loadImage, e passo a URL. Coloco o código aqui. Em todo o meu projeto, se eu tiver na classe ImageView, eu posso simplesmente botar um ponto loadImage. Isso é bem bacana. Eu tenho uma coisa centralizada que eu posso utilizar. Outro exemplo para balizar aqui, em Java. Se eu quisesse criar uma função chamada... Se minha string, eu quisesse criar uma função que é isBig. Se ela for maior que 10, retorna um booleano que ela é grande. Um exemplo bobo. Então, eu teria que usar sempre passar myutils.isBig e passar o valor dessa string. Caramba, é muito ruim. Assim, meu código fica meio moroso, meio chato. Em Kotlin, eu digo aqui, ó, string.isBig, retorna um booleano. Então, se ela for maior que 10, eu digo que é true, senão é false. Certo? Então, toda vez que eu utilizar uma string, é só botar ponto isBig. O meu projeto inteiro. Se eu criar uma extension, ele vale para todo o projeto. Bem bacana esse ponto. Temos um recurso bem legal no Kotlin também, que é o when. Ele é muito semelhante ao switch, só que, porém, com recursos mais anabolizantes. Ó, um exemplo aqui. Eu tenho do something passando um objeto, que é do tipo n, ou seja, pode ser qualquer coisa. Então, eu posso perguntar se esse objeto é valor 1. Tá? Eu posso perguntar se ele é exatamente a string hello. Eu posso perguntar se ele é uma instância do tipo long. Eu posso perguntar se ele não é do tipo string. E, ao final, não caiu nada disso, eu caio no else. Tá? Então, não é aquela coisa em Java que é um número, é um enumerador. Aqui eu posso fazer vários tratamentos. Isso é bem legal. Tem mais um exemplo aqui, olha que exemplo bacana. Outro, eu posso verificar o x, o valor de x. Posso verificar se ele está entre 0, se ele é 0 ou 1, certo? E eu também posso colocar range. Então, posso verificar se o meu x ele está dentro de 1 até 10, ou se ele não está de 10 até 20. E depois o else. Então, ele tem várias atribuições, e não simplesmente vê um enumerador. Por isso que o uso dele é muito grande em Kotlin. Temos também o Kotlin Android Extension, uma função bem bacana para o mundo Android. Vou tentar recapitular isso. Para pegar uma view, o layout em Android é um XML gigante que a gente tem que trabalhar. E para você utilizar esse XML, no seu código, você tem que ter um método chamado findViewById. Okay? Você seta um ID naquela desgraça daquele XML e você captura isso no código, certo? Dessa primeira maneira. Em Kotlin, segue um padrão muito parecido, se você for usar da maneira semelhante ao Android, onde você também vai dar um findViewById, vai dizer o tipo e o ID que você colocou no XML. Existem vertentes, tanto para que é o famoso Butter Knife, também criaram o Quarterknife, para você só precisar botar o ID e ele pegar automaticamente. Mas você tem que botar isso no seu código. Existe, então, agora o Android Extension, certo? Que automaticamente ele vai criar uma classe onde ele vai ler o seu XML, o seu layout, vai verificar todos os IDs que existem nele e já vai criar essa referência, essa classe para você utilizar sem uma linha de código. Exemplo. Ou seja, eu tenho o meu XML, certo? Aqui na minha Activity, no meu controller em Android. E aqui que está o XML, aqui que eu faço referência, Activity Main, ok? E eu estou capturando um text view, uma view de texto, sem fazer nada. Nada. A única coisa que eu fiz foi colocar
o ID no XML chamado TextView. E eu utilizo ele aqui no meu código, sem fazer mais nada. A única diferença é quando eu escrever TextView, o Kotlin vai me aparecer um pop-up dizendo, cara, esse XML aqui, você confirma e acabou. Ele lê tudo que eu botei um ID, ele vai ler, pegar o ID é o nome da instância, e também vai saber a classe. Não preciso nem fazer cast, nada. Esse recurso é bem bacana. A parte de herança do construtor está balizando com Java. Tá? Java tem extends, em Kotlin é 2 pontos a classe herdada. Certo? E o construtor do Kotlin é aqui mesmo na própria chamada. Então eu tenho, notem aqui, um myClass, ele tem aqui um atributo, uma propriedade chamada type. Em Kotlin, eu já posso colocar exatamente no construtor aqui uma constante chamada type do tipo string. Isso já é uma propriedade. Então, eu estou declarando uma classe com apenas uma linha de código em Kotlin. Ok? E aqui eu já teria mais linhas. Então, eu já tenho o meu próprio construtor. No construtor, eu já declaro minha propriedade. Certo? Vou usar outros exemplos. Esse exemplo aqui em Java. Eu tenho minha classe livro, book, certo? Então, eu tenho propriedade title, autor, certo? E tem aqui os getter e setters. Em Kotlin, eu só preciso fazer essa única linha. Classe book, propriedade título e propriedade autor, certo? Funciona exatamente igual isso aqui. Em uma única linha, eu já declarei uma classe, o que eu teria que usar quase 10 em Java. Outra função muito interessante é o data class. Tá? Quem já trabalhou com Java aqui sabe que se eu quiser comparar duas classes, aluno, por exemplo, se eu quiser comparar que uma é igual à outra, ferrou. Ferrou mesmo. Você tem que declarar o equals, você tem que reescrever equals, hashcode. Você pode fazer o toString, porque em Java o toString mostra o endereço de memória. Tem o copy. Se eu quiser comparar que duas classes aluno, se eu declaro a classe aluno 1, João, e o 2 também João, se eu quiser verificar se eles são iguais, eu tenho que reescrever todos esses métodos, certo? Para conseguir fazer isso. Seria mais ou menos isso aqui. Se eu quiser comparar que minha classe developer em Java, eu quiser comparar developer igual a outro developer, eu tenho que reescrever tudo isso aqui. Tá? Então eu tenho aqui name, idade, os construtores, getter e setters, e aqui são os métodos que eu tenho que reescrever. E até para formatar também o toString, se eu quiser ver os atributos, eu também tenho que reescrever. Em Kotlin, para eu fazer tudo isso aqui, só preciso botar a palavra data na frente. E acabou. Mais nada. Então, com isso, ele já formata meu URL, né, vai formatar bonitinho, developer, o valor de string, o valor de age, e eu posso comparar duas classes iguais. Certo? É muito bacana. Então, eu posso comparar, instanciar um developer, botar os valores, comparar com o outro. Se os atributos forem iguais, ele vai dar igual. Isso é muito bom. Lambda é uma maneira de representar uma função, certo? Um exemplo aqui em Java, a gente tem as interfaces. E em Kotlin, um exemplo aqui, se eu quiser colocar uma view no Android que possa clicar. Né? Aí eu tenho uma interface, um evento de clique, e aqui clique eu faço qualquer coisa. Em Kotlin, simplesmente, eu tenho meu Lambda, onde aqui eu faço minha função de clique. Tá? Então, sem interface, sem inner class, sem uma porrada de coisa que o Java nos obriga. Funções de alta ordem também existem em Kotlin. Resumidamente, são funções que tomam funções como parâmetro, como retorno ou ambos. Tá? Ou então, exemplo aqui, eu tenho uma lista de sistemas operacionais, certo? Então aqui, perdão. Eu tenho aqui meu sort, então eu posso sorteá-los. Tá? Então, eu sorteio aqui do menor para o maior. Tá? E eu ainda posso fazer a brincadeira aqui de não preciso nem colocar o valor, o uso implícito. Então, aqui, automaticamente, eu estou pegando o meu vetor de sistemas operacionais, estou fazendo um sorte do menor para o maior. Tá? Olha que bacana, é apenas uma linha. Fazendo um exemplo, balizar aqui com Java, certo? Quem conhece Java vai ver que
criando aqui, declarando um vetor também de sistemas operacionais, quase igual ao anterior, só que também notem que tem um null no meio do caminho. Tá? Então, a princípio, eu quero remover o null em Java. O que eu tenho que fazer? Cria um novo vetor, tenho que varrê-lo, verificar se cada índice é diferente de nulo. Se for, eu adiciono a esse novo vetor aqui. Depois disso, eu quero fazer um sort dentro dele. Em Java, é só fazer isso aqui, né? Só essa desgraça. E, por fim, eu quero botar todo mundo em caixa alta. Então, para eu pegar, recapitulando, para eu pegar aquele vetor simples, remover o nulo, fazer um sort e jogar ao final tudo para caixa alta, em Java, é só essa brincadeira aqui. Né? Só umas 20 linhas de código. Né? Aí dá esse resultado. Em Kotlin, olha que difícil. Né? Eu tenho aqui, ó, declarei um vetor, que também tem no meio deles nulos. Em Kotlin, eu já tenho um filtro que remove todos os nulos. Com isso, ele já me retorna aqui um novo vetor já removido nulo. Ao final, logo com sequência, eu faço um sort dentro dele. E, por fim, eu uso um map para eu trocar os valores, cada índice, e eu jogo isso para a caixa alta. Então, com isso, eu tenho o mesmo resultado dentro deles. Tá? Com apenas com 4 linhas de código. Certo? É muito interessante os ganhos que a gente ganha com Kotlin. Vou falar aqui do Anko. XML para desenvolver layout com Android sempre foi um parto, sempre foi uma dor. Ok? O Anko veio para ajudar, para quem não gosta desse fator, uma biblioteca da JetBrains que torna o desenvolvimento Android mais rápido. Tá? Ele também, o Kotlin por si só já ajuda a diminuir várias linhas de código. O Anko vem para diminuir ainda mais. Isso é bem interessante. Ele é cheio de extensions, aquelas extensões que eu falei com vocês, para ter mais funções as classes, ele tem várias. E também tem uma linguagem para criar layout, por ele mesmo. Exemplo, se eu quero fazer uma chamada no Android, eu tenho que criar uma intenção que eu boto lá umas 4 linhas de código. Aqui é bem simples. Eu tenho com o Anko, digo a make call, passo o número e ele faz a chamada. Se eu quero abrir o browser, também seria umas 3 a 4 linhas de código em Java, ou em Android normal. Aqui ele diminui para uma. Se eu querer mandar um e-mail para alguém também, só uma linha de código, e outros valores que eu tenho. Tudo que seria 3 linhas, ele bota em uma linha única. E é bem bacana para me dar agilidade no desenvolvimento. Com relação ao layout. Então, tem um exemplo aqui do XML, que é do Android, para desenvolver. Tá? E Anko, simplesmente, lembra muito C#. Ok? Eu declaro aqui que é um vertical layout e os atributos, e eu tenho minha tela. Tá? Então, para muitos, isso é bem interessante. Tá? Um outro exemplo, esse aqui seria, utilizando o Anko, o layout ali do lado. Tá? Então, só declaro a orientação dele e os valores. E no final também tem um botão. Bem tranquilo, não preciso trabalhar com XML, que para muitos é uma parte meio chata. Tá? Essa é uma outra forma de desenvolver layouts em Java. Coroutines, essa é uma coisa própria do Kotlin, que é muito interessante. É como se fosse threads muito leves. Ok? Vem do conceito de funções suspensas, muito igual a C#, assim que é o await. Tá? E hoje aparenta uma tecnologia muito interessante, porque em testes, na conferência do Kotlin que rolou em novembro, um dos palestrantes fez um exemplo com 100 mil invocações. 100 mil mini-threads sendo executadas, numa máquina comum, no Mac. Certo? E você passa isso para um ambiente de servidor, a concorrência é gigante, então os ganhos são muito grandes. Tá? Então o exemplo é bem trivial. Tá? Eu tenho aqui, imagina que eu tenho uma função que baixa uma imagem, faz o download de uma imagem, ok? Eu tenho outra aqui que vai combinar as duas, eu uso aqui a sync, faço as chamadas e uso aqui o await para esperar. Tá? Então não tenho callback, não tenho callback real,
faz todo o processo normal. Certo? É outra função bem interessante do Kotlin. Performance, praticamente nenhum impacto no desempenho. Alguns códigos Kotlin são até mais rápidos que Java, outros não, mas cada vez mais está melhorando esse processo. E no mundo Android, onde você tem compilações incrementais, que é isso? A primeiro build demora, os próximos é apenas um diff do que você modificou. Isso, Kotlin consegue até ganhar do Java. Isso é bem interessante. Aqui é um benchmark. Tá? Imagina que são 10 compilações, que a gente chama de clean build no Android, ou seria o quê? Limpei todo o cache e estou fazendo um build do zero. Vocês podem ver que o vermelho é o Java, o azul é o Kotlin. O Kotlin perde em quase todos, certo? Mas, se você pega o incremental, ou seja, você vai gerar um cache e depois é só o diff da compilação, o primeiro demora bastante, só que os outros é o mesmo processo. E cada vez mais, como o Google adotou o Kotlin como linguagem primária, isso só tende a melhorar. Aí o build ser muito mais rápido. E para quem quiser começar, algumas dicas. O ideal é você usar JetBrains, a ideia dela, IntelliJ IDEA, para começar. Eu não comece pelo Android Studio, porque o Android Studio não tem um Hello World, não tem exemplo, não posso fazer coisas pequenas, né? A Android Studio já é para usar Kotlin a Vera. Então, um exemplo, vocês podem baixar o IntelliJ e fazer alguns exemplos pequenos para se habituar com a linguagem. Também existe o try.kotlin, certo? Tem vários exemplos. É uma página deles também na web, com exemplos, e também tem um consolezinho para você escrever o código. E também para resultado. É bem interessante para você ver alguns exemplos e praticar. E se você já é desenvolvedor Android, já tem o seu projeto, tem um conversor de Java para Kotlin, tá certo? Só usa um comando do Mac ou do Windows, você manda lá, converte Java to Kotlin, e você vai converter seu projetinho, hoje que está em Java, Android, para Kotlin sem nenhum esforço. Certo? A única dica que eu dou, que eu já passei por isso, ao converter qualquer classe Java para Kotlin, o Android Studio vai perguntar se você quer converter as referências que essa classe fazem referência. Certo? Ou seja, eu estou passando de Java para Kotlin a classe XPTO, ele vai perguntar, quem usa essa classe também quer converter? Se você diz que sim, ok, ferrou. Você vai ver aquele mar de exception, mar de erros, mar de warning. É melhor você fazer um passo de cada vez. Converte essa classe, vê se deu alguma merda, converte a próxima e por aí vai. É o conselho que eu dou para vocês. E esse é o gráfico do Kotlin hoje, gente. O crescimento tá igual o gráfico do Bitcoin. Está crescendo assustadoramente, o gráfico do uso do Kotlin. Certo? Cada vez mais estamos usando mais grandes aplicativos, já estão com Kotlin, certo? Já temos grandes cases já usando alguma coisa em Kotlin, certo? Cada vez mais e mais. E é isso. Para quem trabalha com Android, por exemplo, eu já trabalho com Android há uns 5 anos. Agora tô nessa fase de adaptação, então, porque, tipo, de uma pessoa que está trabalhando há muito tempo com Java para ir para uma nova linguagem, até por causa do, como tu falou, do iOS, para essa unificação que está tentando fazer. Tipo, para um sênior, qual tu acha a curva de aprendizado hoje em dia, principalmente dentro de uma empresa grande, que essas migrações, por causa que eu estou tentando dentro da empresa melhorar esse desenvolvimento? Tu acha que essa curva de aprendizagem é muito difícil? E como é que funciona, por exemplo, assim, hoje uma biblioteca que é muito usada, que é toda em Java, tipo Retrofy, eu posso, já hoje, mesmo ela estando desenvolvida toda em Java, eu posso, por exemplo, começar já a desenvolver em Kotlin, utilizando a referência Java. Exatamente. Respondendo uma primeira pergunta, vai ter um gap mais demorado do que quem já está muito tempo focado em Java, mas eu tenho um amigo que migrou, veio para o lado bom da força, né, do Jedi. Demorou um pouquinho mais só, mas não teve nenhuma dificuldade. Uhum. Fica, com certeza. Eu também vim de Swift para Kotlin e foi só algumas coisinhas que eu vi a diferença, mas
cara, com semanas já estava focado 100% em Kotlin, sem nenhum problema. E falando do Retrofight, todo projeto está de Retrofight com Kotlin. Já está tudo. Programação funcional reativa, 100% interável. Tudo bom, Thiago? Parabéns pela palestra. Assim como o colega ali da frente perguntou, eu sou desenvolvedor Android há mais de 6 anos, então eu peguei algumas dores do início do desenvolvimento. Eu queria saber assim, o que levou ao TEL Urbano resolver adotar Kotlin, mas não no sentido de comparativo de sintaxe, porque sintaxe o desenvolvedor pega um livro de 21 dias aprende, né? O que tem mais de importante assim no Kotlin, lá no fundo mesmo, que realmente vale a pena um desenvolvedor Android de 6 anos de experiência abandonar Java, que não é o bruxo que todo mundo acha que é, até porque senão a Google não teria ainda mantido suporte e não desenvolveria compilações para o OpenJDK, né? E a minha questão é mais isso, tipo, a gente migrou na nossa empresa de Java para Kotlin, o processo de aprendizagem foi extremamente rápido. Né, a principal preocupação que o desenvolvedor Android tem que ter é muito mais relacionada ao framework da plataforma e não em si a linguagem, né? Sintaxe a gente aprende de uma maneira bem mais simples. Então, eu só queria saber assim, o que realmente levou a empresa de vocês a resolver adotar Kotlin? Assim, fora essa questão da modinha, né? Bem, obrigado pela pergunta. A princípio, hoje nós tivemos 2 ganhos com isso. Foi a entrega, agora as entregas são muito mais rápidas, nosso sprint, a gente tem mais entrega, tem um delta inicial, obviamente, de aprendizado da linguagem, mas hoje a gente entrega mais e mais rápido por conta do Kotlin, da facilidade da linguagem. E outro ponto interessante, já é mais com relação ao produto, o nosso nível, assim, o nosso warning a gente tem o Crash Analytics, que diz quantos crashes ocorrem com o aplicativo. A gente, com Kotlin, a gente consegue chegar no ponto de ter 99,7% de cache free. Então, praticamente, são geralmente algumas pessoas com dumbphone, com aquele chinafone maldito, que aí ocorre um bug e você não tem o que fazer, e como é uma só pessoa, você esquece ele. Mas esses são os principais ganhos, a velocidade das entregas e também menos crash no aplicativo. Thiago, beleza? Tá lá. Cara, vale, aluno? Eu tenho 2 perguntas, tá? Primeiro, se já está em produção algum projeto grande lá do HU, em Kotlin. E a segunda, cara, é que Java, apesar de tudo, tem a comunidade muito forte, muito grande. E se quando passou por algum problema, aqueles obscuros, assim, se tu conseguiu, teve dificuldade em achar a solução e tal, ou se foi barbada também, como é em Java. Bem, Tailan, hoje o aplicativo do Hotel Urbano está com 70 e poucos % em Kotlin, totalmente de Kotlin. Só não mexemos em alguns modelos lá macabros de pagamento, que cheirava a merda, eu falei, vamos deixar assim, está funcionando. E está funcionando 100%, então é melhor não mexer. Mas, de certo modo, acho que eu tive mais problema só foi com o Dagger, que ele gera código e tal, a injeção de dependência. Foi o mais chato que eu tive, mas depois de procurar alguns dias, resolvi perfeitamente em Kotlin. Última pergunta. Tudo bem. Tem muita semelhança com Scala, né? Essa Bastante. linguagem. Sei lá, é igual, tem alguma diferença, tem alguma particularidade? Bem, o Kotlin foi feito muito pegando boas ideias de várias linguagens. E é engraçado porque ele é um mix que quem trabalha com Ruby, tem vários grandes autores que trabalham com Ruby, falam, caramba, muito parecido com Ruby, muito parecido com Scala. Lembra também vários pontos do JavaScript com TypeScript. Acho que pegou um mix de várias linguagens para tentar atrair o máximo possível das pessoas. Lembra também muito Swift. Acho que conseguiram botar um meio termo ali da linguagem, onde várias pessoas vão se assemelhar, vão gostar da linguagem.